E se tudo o que sabemos sobre a origem do mal estiver incompleto? E se a queda de Lúcifer, que sempre nos ensinaram como o primeiro ato de rebelião, não for o verdadeiro começo? A Bíblia revela muito, mas também deixa espaços em branco. Entre a criação perfeita e a serpente no Éden, há um silêncio. Um intervalo sem explicação direta, uma lacuna que parece clamar por perguntas mais profundas. Este vídeo não propõe heresias, propõe investigação. Propõe olhar com atenção para os textos, para os sinais, para os ecos esquecidos do céu. O mal pode ter começado antes de Lúcifer. Outras quedas podem ter acontecido. E talvez entender essas possibilidades nos ajude a compreender melhor o plano de Deus, a natureza da liberdade e a vitória de Cristo sobre todas as forças que se levantaram contra ele. A história da queda de Lúcifer é poderosa. Ele era a estrela da manhã, o querubim ungido, aquele que ousou se exaltar acima das estrelas de Deus. Essa narrativa moldou nossa compreensão do mal. Mas e se essa não for a história completa? A Bíblia nunca diz de forma direta que Lúcifer foi o primeiro a se rebelar. As passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28 são ricas, simbólicas e impactantes, mas não afirmam que sua queda foi o início de tudo. Elas revelam orgulho, vaidade, beleza corrompida e ambição. Mostram o trono desejado, a ruína inevitável, mas não dizem ele foi o primeiro. Quando a serpente aparece no Éden, já está ativa, já é astuta, já conhece o engano. E a Bíblia não explica como ou quando isso começou. A narrativa simplesmente segue. Esse silêncio levanta uma possibilidade inquietante. E se o mal não começou com Lúcifer? E se sua queda foi apenas a mais visível, a mais gloriosa, a mais impactante, mas não a primeira? Talvez existam histórias não contadas, rebeliões silenciosas, corações celestiais que se desviaram antes dele. Talvez o drama cósmico não seja uma linha reta, mas uma teia cheia de rachaduras, escolhas e rupturas que antecederam o nome que tanto associamos à traição. O mal talvez não tenha surgido com um grito, mas com um sussurro. E Lúcifer, por mais central que seja, pode ter sido apenas o clarão final de algo que já ardia nas sombras do céu. Antes da criação da terra, antes do primeiro ser humano respirar, os céus já estavam cheios de vida. Não uma vida caótica, mas ordenada, vibrante e consciente. O livro de Jó nos mostra esse momento. As estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esses filhos de Deus não eram humanos, eram anjos, seres espirituais criados com inteligência, propósito e livre arbítrio. Eles não louvavam por obrigação, mas porque o louvor era a expressão natural de sua existência. A criação espiritual era como uma orquestra em perfeita harmonia com o maestro. Havia movimento, energia e adoração fluindo em todas as direções. Serafins se posicionavam perto do trono de Deus, ardendo em santidade. Querubins guardavam os limites sagrados. Arcanjos transmitiam ordens celestiais e defendiam o propósito divino. E havia miríades de outros seres com missões que jamais conheceremos por completo. Essa diversidade não era confusão, mas riqueza. A hierarquia angelical refletia o caráter ordenado do Criador. Cada função tinha um propósito, e cada propósito estava em sintonia com o bem. Mas onde há liberdade, há também risco. E mesmo num ambiente de adoração, havia a possibilidade de escolha. A harmonia, por mais bela, não era inquebrável. Os anjos não eram programados, eram livres. E liberdade verdadeira inclui a capacidade de dizer não. A possibilidade da queda já estava presente, não porque Deus criou o mal, mas porque criou seres capazes de amar. E amor verdadeiro só existe quando existe também a possibilidade da rejeição. Entre os anjos havia um que se destacava. Era coberto de pedras preciosas, perfeito em sabedoria e formosura. Um querubim protetor, posicionado no Monte Santo de Deus. Assim o descreve o profeta Ezequiel. Isaías, por sua vez, fala da estrela da manhã, que desejou subir acima das nuvens, exaltar seu trono, ser semelhante ao Altíssimo.
Essa figura foi associada a Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Essas passagens revelam a essência da rebelião: orgulho, desejo de domínio, beleza corrompida. Mas em nenhum momento dizem que ele foi o primeiro. Não afirmam que sua queda foi o início da corrupção entre os anjos. Quando a serpente aparece no Éden, já está presente, ativa, maliciosa. A Bíblia não explica sua origem naquele momento, apenas mostra sua ação. Isso levanta uma hipótese. Será que Lúcifer foi apenas o mais visível entre outros que também caíram? Será que sua queda foi o ápice de um processo e não o início? Talvez Lúcifer tenha se tornado o rosto de uma rebelião que já vinha se formando. Talvez outros anjos tenham se desviado em silêncio, sem registro, sem glória, sem espanto. E se for assim, então o mal não começou com uma explosão, mas com uma rachadura. Não com um grito, mas com um desvio. Lúcifer, com toda a sua tragédia, pode ter sido apenas a consequência mais luminosa de uma corrupção mais antiga. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é uma enciclopédia completa de tudo o que aconteceu no mundo espiritual. Existem passagens breves, como Gênesis 6 ou Judas 6, que mencionam anjos caídos, prisões eternas, ações celestiais pouco explicadas. Esses fragmentos levantam perguntas que muitos tentaram responder nos textos que chamamos hoje de apócrifos. O mais conhecido deles é o livro de Enoque. Embora não seja parte do cânon bíblico cristão, ele foi lido e respeitado por muitos judeus do tempo de Jesus. O próprio apóstolo Judas cita Enoque diretamente em sua carta. Nesse livro, há o relato de anjos chamados vigilantes, que desceram à terra e ensinaram aos homens conhecimentos proibidos. Entre eles estavam nomes como Azazel, Shemiasa e outros que não aparecem na Bíblia, mas são tratados como figuras reais. Eles abandonaram sua posição no céu e se uniram às mulheres, humanas, gerando uma raça híbrida e corrompida. O livro de Enoque apresenta esses eventos como parte de uma grande rebelião paralela à queda de Lúcifer. Isso não significa que seja doutrina, mas pode ser um eco, uma tentativa de preencher os espaços entre os versículos, uma lembrança de que o mal não foi um ato isolado, mas uma série de rupturas em diferentes momentos. Esses escritos não substituem as Escrituras, mas nos ajudam a imaginar o cenário espiritual mais amplo que envolveu os anjos, os homens e o julgamento divino. Um cenário onde talvez Lúcifer não tenha sido o único a cair. A Bíblia mostra que nem todos os anjos são iguais. Serafins, querubins, arcanjos, mensageiros, guerreiros, adoradores. Cada um tem uma função, uma natureza, uma missão específica. E com isso, cada um também tem um tipo de vulnerabilidade diferente. Lúcifer, sendo um querubim, caiu por orgulho. Já Azazel, segundo Enoque, caiu por ensinar artes proibidas aos homens, como forjar armas, usar cosméticos para sedução, praticar feitiçaria. Outros anjos, como os vigilantes, caíram por desejo sexual, ao se unirem às filhas dos homens. A diversidade angelical não é só uma curiosidade teológica. Ela mostra que o mal pode entrar de formas diferentes, com motivações distintas. Nem todos caíram pelo mesmo motivo. Alguns caíram por querer mais glória, outros por querer prazer, outros ainda por querer ensinar o que não deviam. Isso sugere que a queda dos anjos não foi um único evento. Pode ter sido uma série de quedas, em momentos diferentes, por razões diferentes, com consequências diferentes. O céu não se partiu de uma vez, mas foi trincando aos poucos, em silêncio, em segredo, até que a rachadura se tornou visível. Entender essa diversidade ajuda a perceber que a rebelião foi mais complexa do que imaginamos e que o julgamento de Deus também se manifestou de formas distintas. Alguns foram expulsos, outros aprisionados, outros talvez ainda estejam atuando. No ritual de expiação descrito em Levítico, 2 cabras eram escolhidas. Uma seria sacrificada ao Senhor. A outra, enviada ao deserto, era destinada a Azazel. Mas quem era Azazel? A Bíblia não explica, apenas menciona o nome, como se todos já soubessem. No livro de Enoque, ele ganha forma.
Azazel é descrito como um dos vigilantes, anjos que desceram à terra em rebelião. Sua transgressão foi ensinar à humanidade coisas que estavam além dos limites. Ele revelou a fabricação de armas, a manipulação da beleza, a sedução, a feitiçaria. Enquanto Lúcifer caiu por querer ser como Deus, Azazel caiu por tentar transformar os homens à sua imagem. Ele não queria um trono nos céus. Ele queria moldar a terra conforme seus próprios desejos. Seu castigo também foi diferente. Segundo Enoque, ele foi aprisionado no deserto de Dudael. Foi acorrentado, lançado em trevas, aguardando o dia do juízo. Essa imagem combina com o que Pedro e Judas descrevem sobre anjos que estão em cadeias eternas. O bode enviado para Azazel era mais que um símbolo. Era um lembrete de que existem pecados que já foram julgados. Existiram anjos que não esperaram pela queda de Lúcifer para se desviarem. Azazel é a prova de que o mal não surgiu de uma só vez. Ele se espalhou por diferentes caminhos e com diferentes rostos. Gênesis 6 diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. O texto é breve, mas carrega uma profundidade que poucos percebem. Quem eram esses filhos de Deus? E por que essa união foi tão grave? O livro de Enoque oferece uma resposta. Ele diz que 200 anjos, conhecidos como vigilantes, desceram sobre o Monte Hermon e firmaram um pacto. Juraram juntos cometer a transgressão e compartilhar a culpa. O líder desse grupo era Shemiasa. Eles tomaram esposas humanas e geraram filhos, mas esses filhos eram diferentes. Eram gigantes, chamados de Nefilins, seres híbridos, violentos, corrompidos. Essa união entre o espiritual e o físico rompeu limites sagrados. Misturou essências que deveriam permanecer separadas. A terra foi corrompida, a violência se espalhou e o coração de Deus se entristeceu. O dilúvio veio como resposta, uma purificação da criação. Mas os anjos que provocaram essa catástrofe foram julgados de maneira diferente. Segundo Judas, eles foram lançados em cadeias, aguardando o juízo. O Monte Hermon ainda está lá, uma montanha comum aos olhos dos homens, mas, segundo essa tradição, o local de um pacto sombrio. Um lembrete de que a rebelião nem sempre vem de cima para baixo. Às vezes ela desce voluntariamente. Nem todo inimigo age à vista. Alguns operam nas sombras, com sutileza, dentro dos limites permitidos. Samael é uma figura assim. Ele não é mencionado diretamente na Bíblia como outros nomes, mas aparece com força nas tradições judaicas. Ele é chamado de acusador, anjo da morte, tentador. Para alguns estudiosos, é ele quem se apresenta diante de Deus em Jó, capítulo 1, quando Satanás entra entre os filhos de Deus. Sua função não era atacar fisicamente, mas questionar, acusar, testar. Samael não foi expulso como os outros. Ele não caiu em glória. Permaneceu atuando dentro da estrutura celestial, mesmo que já corrompido em suas intenções. É o tipo de mal que age dentro da ordem, mas com o coração voltado para a destruição. No Talmud, Samael é associado à serpente do Éden. Ele é o espírito por trás do engano, a voz por trás da dúvida, o tentador invisível que nunca aparece, mas sempre influencia. Sua rebelião não foi uma quebra abrupta. Foi um desvio lento, contínuo, profundo. Uma transgressão que cresceu dentro da função sem jamais abandoná-la. E por isso, talvez, seja um dos mais perigosos. Ele representa a corrupção que se mascara de justiça, o acusador que finge proteger a verdade, o mal que conhece perfeitamente as regras para distorcê-las em nome de um julgamento impiedoso. Em Apocalipse 12, vemos um dos episódios mais intensos da narrativa celestial. Uma batalha acontece no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus seguidores. O texto diz que o dragão foi vencido e lançado à terra. Ele é identificado como a antiga serpente, o diabo Satanás. Mas essa batalha gera uma pergunta importante. Quando ela aconteceu? Teria sido no início de tudo, antes do Éden? Ou teria sido na cruz, quando Jesus despojou os principados e potestades? Ou será que é uma batalha futura, prestes a acontecer? O Apocalipse mistura tempos. Ele mostra visões
que transcendem o passado, o presente e o futuro. Mas o que fica claro é que houve um momento em que o céu foi purificado. O acusador perdeu seu lugar. O acesso foi cortado. A guerra mudou de estágio. Miguel, o arcanjo, lidera os fiéis. O dragão representa a rebelião absoluta. E entre os dois a linha é traçada. O conflito não é simbólico, é real. E quando o dragão cai, ele não desaparece. Ele muda de campo, passa a atuar diretamente na terra. Essa passagem mostra que a guerra espiritual é mais ampla do que imaginamos. Que há batalhas que ainda não enxergamos, mas também mostra que o céu não é passivo. Ele reage, ele se posiciona, e no tempo certo, ele intervém. No capítulo 9 do Apocalipse, um anjo recebe a chave do poço do abismo. Quando o abre, uma fumaça escura sobe, obscurecendo o sol. De dentro dela, saem criaturas que atormentam a humanidade. Mas o mais impressionante não são os seres estranhos que surgem, e sim quem os comanda. O texto diz que eles têm um rei, um anjo do abismo chamado Abaddon em hebraico e Apollyon em grego. Ambos os nomes significam a mesma coisa. O destruidor, Abaddon, não é Satanás. Ele é uma figura separada, mencionada apenas nesse contexto, mas com autoridade sobre os tormentos que saem do submundo. Isso sugere uma hierarquia, até mesmo entre os caídos. Um reino dentro do inferno, liderado por um ser específico. Segundo, textos como 2 Pedro 2,4 e Judas 6, há anjos que já foram aprisionados. Estão em cadeias eternas, aguardando julgamento. O próprio Jesus, em Lucas 8,31, encontra demônios que suplicam para não serem lançados no abismo. Esse lugar, chamado em grego de abissos, não é apenas simbólico. É um espaço real, reservado para entidades espirituais. Um tipo de prisão, de onde alguns sairão no tempo determinado, para cumprir parte dos juízos finais. Abaddon parece ser o responsável por essa dimensão. Um guardião das trevas. Um rei silencioso que aguarda o momento de liberar os exércitos esquecidos. Ele nos lembra que nem todo o mal está solto. Algumas forças foram contidas, mas ainda existem. E no tempo certo, serão liberadas para cumprir propósitos que, por enquanto, permanecem ocultos. Todos os nomes mencionados até aqui têm algo em comum. Todos se levantaram contra Deus. Todos desejaram glória, poder, influência ou domínio. Azazel, Shemiasa, Samael, Abaddon, Lúcifer. Todos caíram. Todos foram julgados, contidos ou ainda aguardam o dia da justiça final. Mas há um nome que não caiu. Um nome que se humilhou, que desceu, que sofreu, mas que foi exaltado. Esse nome é Jesus Cristo. Ao contrário dos anjos rebeldes, ele não buscou sua própria glória. Sendo Deus, esvaziou-se e assumiu forma humana. Viveu entre os homens, foi tentado, sofreu e venceu. Na cruz, Jesus não apenas pagou pelos pecados da humanidade, ele também triunfou sobre as forças espirituais malignas. Colossenses 2,15 afirma que ele despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles, ele ressuscitou. E em Apocalipse 1,18 declara: Eu sou o que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa que nenhuma força, por mais antiga ou poderosa, está acima dele. Ele reina sobre todos os nomes, sobre todas as criaturas, sobre todas as dimensões. O céu o reconhece, a terra o verá, e o inferno treme diante do seu poder. Filipenses 2 diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, porque ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o Senhor sobre tudo. Talvez tudo isso pareça distante, antigo, quase mitológico, mas não é. O que aconteceu nos céus ainda ecoa sobre a terra. A guerra espiritual continua, e todos nós fazemos parte dela. Vivemos num campo de batalha invisível. Escolhemos todos os dias entre luz e trevas, verdade e engano, orgulho e humildade. Os anjos caíram por escolha. Os homens também caem. Mas diferente dos anjos, o homem pode se levantar. Cristo ofereceu redenção.
uma nova chance, uma nova criação. Aqueles que o seguem não apenas são perdoados, são alistados numa missão. Carregam luz, representam o reino que virá. Você não precisa entender todos os mistérios para dar o primeiro passo. Basta reconhecer o que os anjos caídos recusaram, que só Deus é digno, só Ele é santo, só Ele pode salvar. O convite está feito. O céu já escolheu seu lado. E você? A quem você pertence? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se. Curta o vídeo, compartilhe. Não apenas para que mais pessoas conheçam essas histórias, mas para que sejam despertadas para o mundo invisível que nos cerca. Porque há uma guerra acontecendo, mas a vitória já foi declarada, e ela pertence ao Cordeiro que venceu.